Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. Desde a chegada do novo coronavírus no Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, registrou mais de 17 mil indígenas contaminados e 544 óbitos em mais de 100 povos indígenas, até nas aldeias mais isoladas. A vulnerabilidade por causa da falta de um plano de enfrentamento desde o começo da pandemia, as dificuldades enfrentadas para receber tratamento e combater o novo coronavírus nas aldeias, a subnotificação, o garimpo ilegal, o desmatamento e a ausência do poder público contribuíram para a propagação do vírus entre os povos indígenas. Vamos tratar da realidade dos povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nesta edição especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Por isso que pode acontecer algumas falhas técnicas. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Convido você também a participar desta conversa ao vivo aqui no Facebook, comentando e enviando perguntas. Interaja com a gente. Nesta edição número 13 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre os povos indígenas e a Covid-19, vamos conversar com o indígena Pancararu, militante social e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar participando dessa conversa, desse bate-papo, e também falar de um tema tão preocupante, não só para nós, povos indígenas, também pela humanidade, do planeta. Estamos passando por um momento muito difícil, e cada dia que passa se agrava mais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado, novamente, e bora conversar. E convidamos também para a nossa conversa o presidente do Conselho Indígena Cocama, Gleison Azazel Martins Cocama. Seja bem-vindo, Gleison. Está falhando. Ana Carocano tá aqui nessa live para falar. Está cortando muito. Enfrentamento que não falam mais os demais povos. Isso. Bom, está cortando bastante o som de Gleison. Gleison, só para situar o ouvinte, Gleison está falando de Tefé, no Amazonas, então a internet não pega muito bem. Vamos ver aí ao longo do programa se a gente consegue ouvi-lo melhor. Eu vou começar então com o Alexandre e depois eu passo para Gleison. Tá certo, Gleison? Não sei se você está me ouvindo bem. Acho que a gente pode... Alexandre, o novo coronavírus já atingiu mais de 100 povos indígenas no Brasil e chegou até os territórios indígenas mais isolados e de difícil acesso, Entre os povos atingidos estão o povo Cocama e o povo Pancararu, que vocês também representam. Gleison, Alexandre, você poderia apresentar
o povo Pancararu, onde é que fica, um pouco para situar o nosso ouvinte e como o coronavírus atingiu o território? Bom, boa tarde de novo. Como foi apresentado, né, sou Alexandre, sou índio Pancararu, e o povo Pancararu fica aqui no sertão submédio de São Francisco, né? A gente tem uma área de abrangência de 3 municípios, né, que é Tacaratu, Jatobá e Petrolândia. No estado de Pernambuco, né? No estado de Pernambuco, isso. Aqui na pontinha, no final, divisa com a Bahia, Alagoas e Sergipe. Estamos aqui do outro lado do rio, já é Bahia. E falando sobre o coronavírus, o primeiro caso relatado, né, de infecto de Covid-19 aqui em Pernambuco foi de um parente Pancararu, né, que é enfermeiro em Arco Verde, acho que foi dia 22 de março, que ele, na função, ele contraiu o vírus, né, veio a público para confortar a família, dizer que está bem, mas ele não veio para a aldeia, né, ele se isolou em Arco Verde até obter a cura. E a gente ficamos um tempo, né, sem ter o vírus aqui dentro, até o mês passado, né, daí que começou a ter o contágio dentro da aldeia, né, começou numa família e se tornou comunitário, né. Hoje, Pancararu, contando com os Pancararu que vivem na cidade também, então a gente está com 16 casos no território entre serras, né? Um caso que mora de indígena que está na cidade, né, de Tacaratu, né? Então esse lado fica com 17, porque nós vivemos em 2 territórios, esqueci de explicar. Território Pancararu e depois em outra demarcação se formou o território entre serras Pancararu. Então tem 2 polos de saúde, então por isso que a contagem é separada. E hoje, atualmente, dentro do nosso território, tivemos 8 casos, dentro do território Pancararu, embaixo, sem contar com esse menino que mora em Arco Verde, que é o enfermeiro, e aí os 3 que teve aqui em Jatobá. Então, uma contagem geral hoje, né, em Pancararu, nós tivemos, juntando os 2 territórios, nós tivemos 17 com 12, me ajuda aí na conta, deu uma travada, né? Os povos também foram curados, né? Então, no território de Entre Serras teve 9 curas, temos 7 infectados hoje, né, ativos, né? E em Pancararu só temos 3, no território de Pancararu só temos 3 com vírus ainda. Mas posso entrar na questão dos impactos? Pode, vamos ver só se Gleison já está com... São 29 casos, então, na soma, viu, Alexandre? Isso. Então, contabilizando, só tem 3 mais 7, são 10 casos ativos ainda. Estou falando só de Pancararu, mas eu estou aqui com os dados do Nordeste e Leste, né? Certo, vamos falar. Se Gleison pode apresentar essa questão aí, apresentar o povo Cocama, onde é que fica e como foi que chegou o novo coronavírus que atingiu o território. Gleison? Acho que não, realmente... Vamos esperar um pouquinho só para ver se ele consegue o áudio. Pode falar, Gleison. Tá ouvindo? Não tá chegando para nós. Tá ouvindo? Agora, vamos lá, Gleison, vamos lá, ver se dá certo. Chegou o áudio? Agora chegou. Você, quando pergunta,
Eu ouço, mas quando continua já corta novamente. Não sei se é isso que está acontecendo para vocês também. Voltou muito a internet. Pronto, agora voltou. Vamos ver. Eu acho que deve ser por causa do tempo. Veja, fale agora. Vamos ver se tem Voltou? condições. Voltou. Vamos lá. Você está falando de teste. Qual era a pergunta em si que estava sendo feita? Para você apresentar o povo Cocama, onde é que fica, situar para o ouvinte e contar como foi aí a chegada do novo coronavírus. Você é presente na tríplice fronteira, no Brasil, no Peru e na Colômbia. Somos povos fronteiriços. E a chegada do Corpo, eu mesmo que quando eu estava, como posso dizer, apareceu o seu boletim informativo no dia 3 de presente. Então, a gente teve o primeiro caso no dia 25 de março, no município de Santo Antônio de Sá. A mesma, ela ela é agente indígena de saúde. Tá cortando muito, realmente, Gleison. Não dá para entender, não, infelizmente. E teve contato com Santo Antônio. Pronto. Gleison, vamos fazer o seguinte. Você depois pode gravar para a gente um áudio no Zap e mandar para a gente inserir, tá certo? Porque agora, não, assim, falando ao vivo, não está pegando, não. Mas a gente vai te mandar as perguntas pelo Zap e você pode gravar pedacinhos de áudio para a gente incluir no programa depois, no podcast. E eu continuo a conversa aqui com o Alexandre. Pode ser assim? Infelizmente. Pode ser assim. A gente quer muito saber a situação aí. A gente sabe que o povo Cocama é um dos mais atingidos, né, pelo coronavírus. Então, a gente vai inserir É verdade. tuas falas no podcast. E aqui eu vou fazer a conversa com o Alexandre. Agradeço demais a sua disponibilidade e em outra oportunidade, quem sabe, a gente consegue falar ao vivo. Muito obrigada, Gleison. Bom, Alexandre, então, você apresentou os dados, né, da situação eu estou só lembrando aqui, vou só lembrar para o ouvinte que o programa está sendo feito nas casas, né? Nas casas das pessoas, com a internet que a gente tem, então muitas vezes esses problemas acontecem. Gleison está falando de Tefé, né? No Amazonas, e fica muito difícil realmente, enfim, participar do programa com esse áudio cortando, né? Para o ouvinte não vai entender bem, então. Então, eu vou seguir a conversa aqui com o Alexandre. Alexandre, como é que vocês... qual é o quadro atual, a situação atual? Você tem dados, né, que você gostaria de apresentar da situação da Covid-19? Os dados que você tem são do Nordeste, é isso? Bom, desde o início, né, do isolamento social e desde esse primeiro caso, né, que foi registrado desse meu parente, né, a coordenação da POIME, né, que iniciei,
e como eu dou assessoria de comunicação, pediu para a gente fazer informativos, né, se possível diários, mas infelizmente não temos condições de fazer diariamente, porque é muito difícil acesso aos dados, né? Então a gente tem que fazer investigação, perguntar para as lideranças. Então, o informativo que a gente tem aqui, ele é mais direto, mas quem estiver ouvindo, né, tem o site, né, apoime.org, onde tem um boletim informativo que a gente solta mensal, que é com parceria com várias organizações, universidades, né, de cada estado, e a gente faz esse levantamento de dados mais específico, onde os casos são mais afetados, né, onde tem mais a questão de infectologia dos povos, né, e a situação. Então, acesse o site da gente, e daí lá está tudo, esse boletim completo. O que eu tenho aqui, né, é o nosso boletim diário, nosso informativo, um informativo diário, né, onde a gente contabiliza os dados do Nordeste e Leste, né, como a Apoime, ela também atua no Minas Gerais e Espírito Santo. E, então, de lá para cá, né, do começo da pandemia, né, até hoje, nós somos confirmados nos 10 estados, né, do Nordeste e do Leste, 1.465 casos confirmados, né? E hoje a gente tem infectados, né, ou casos ativos ainda com vírus, 572 casos, né, e que já tiveram cura clínica 859, né, infelizmente tivemos 34 óbitos, né. Com a dificuldade da gente acessar, né, e também com a falta de teste, a gente acredita que esses dados eles representam uns 20, 30% dos casos reais, né. Um exemplo disso, um exemplo a ser seguido também, foi uma ação que a Universidade Federal de Sergipe fez com o povo Chocó, né, que testou 50% da comunidade e testou positivo 47 casos, né? Sendo desses 47, só 7 desenvolveram sintomas. Os outros 40 pegaram o vírus e não sentiram nada. Então, mas eles reproduziram, como que fala, puderam infectar outras pessoas. Então, isso é preocupante. Então, os dados que, inclusive, eu atualizei hoje antes da live, né? Vou soltar mais tarde, esse informativo de hoje. Eu sempre solto às 10 da noite. Então, isso nos preocupa muito, né? Porque, tendo em base que teve o crescimento, né, dos casos do mês de junho para cá, né? Então, se vocês puderem entrar lá no site e acompanhar, o último informativo, ele tem o último boletim que nós soltamos no dia 3 desse mês, né, ele tem um gráfico, né, e ele vê a curva subindo no começo de julho e está até agora. Acho que é um reflexo do país, né? Sim, isso a subnotificação, não é? E isso também, acho que reflete também aquela questão, né, que a gente participa de várias reuniões, né, com esse grupo que a gente que foi criado, né, que chama Boletim Leste e Nordeste, não é só de gente da Apoime, né, e fizemos um comparativo, né, que o alpinista sobe, né, corre mais risco de morrer quando desce da montanha, né, quando sobe. Então a gente subimos na montanha e estamos em cima dela até hoje, e muita gente está se jogando de lá para descer mais rápido. Então, é esse comparativo que a gente está tendo, né? E, como você falou, a subnotificação e também a omissão de dados também é muito complicado, né? É muito complicado porque também gera vários fatores, né, disso daí. A própria discriminação, né, que o coronavírus está dando, né? A gente criamos até uma campanha, não discrimine, né, o indígena que testou positivo ao Covid, porque a discriminação estava muito grande e os ataques. E a gente estava percebendo que isso também estava atingindo, além da pessoa contrair o vírus, né, e tá doente, ainda tinha que lidar com a discriminação. E isso estava mexendo com o psicológico das pessoas. Então, além de estar com febre, não sentindo gosto, correndo sem conseguir respirar, também estava sentindo sintomas da depressão,
né? Então, e muitos desses casos também as pessoas sentem os sintomas e ficam calados, né? Ficam calados para não expor, e às vezes quando vai falar, né, já é tarde. Então a gente tem casos assim que a pessoa sofreu calado e quando foi descobrir já tinha falecido, né? Então, e isso a gente vimos muito no começo, né? A gente teve aqui um grande índice aqui em Pernambuco, vamos falar de Pernambuco, né? O povo Funil, que foi o epicentro dos povos indígenas aqui em Pernambuco. O povo Funil fica localizado em Águas Belas, né? Que até hoje os casos registrados foram 140 casos, né, registrados, que fizeram o teste. Muitos fizeram o teste porque pagaram, né? E 5 óbitos foram registrados. Mas a gente sabe que foram muito mais. Foi 140, acho que acredito que foram uns 300 no mínimo. Tirando o exemplo do Chocós, né? Mas também só foi divulgado quando tiveram o primeiro óbito, né? Mas para chegar até esse primeiro óbito já teve muitos contágios antes. Então a gente tem que... Oi. Os povos indígenas, né, eles são populações que estão entre as mais vulneráveis aos impactos da Covid, né, 19. Então, quais são os fatores, né, os motivos que explicam essa vulnerabilidade? Acho que era bom a gente ir elencando e explicando para o ouvinte a situação, né? Bom, assim, o que a gente identifica na vulnerabilidade vem na questão cultural, né? Uma do alto contágio é que muitos povos indígenas são coletivos, né? E a oralidade ela é muito grande. Então, você explicar, eu mesmo estou com problema em casa, eu vou falar de mim primeiro, né? Já tem um mês que eu não vejo minha mãe e ela está muito revoltada comigo, porque essa afetividade entre os povos indígenas é muito grande, né? Então, a gente vive em comunidades, né? E tá junto para praticar os rituais, né? A musicalidade do nosso povo é grande, a dança, né? Os costumes coletivos da comida, de compartilhar o prato, compartilhar a comida, né? Tem rituais que a gente bota o alimento num tacho, onde 10 pessoas comem no mesmo prato, junto com a mão. Então, isso favorece a propagação do vírus, né? E também vi outro caso também, que a gente percebemos no vírus, não só indígena, mas no geral, é a questão social também, né? A questão social, que a gente vê muita gente fica em casa, né? Mas tem muita gente que não tem condições de ficar em casa. Então a gente vê indígenas morando em situação precária, ainda nos dias de hoje, né? Sem saneamento básico, né? Sem um atendimento específico, né? Eu vendo os dados da Cesárea aqui, porque assim, geralmente quando tem grandes guerras, grandes pandemias, a gente sempre procura um culpado, né? E essa questão da extrema-direita está culpando a China nessa questão, mas eu não vamos aqui querer culpar ninguém, porque esse é um dever de nós todos, né? Como sociedade civil, como Estado e outras coisas mais. E aí a gente vê que a saúde no Brasil, né, o SUS e a CESAI e a FUNASA, ela vem passando por, já vem com, como que fala, já vem tendo problemas, né? A CESAI, só para situar o ouvinte, né, a CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Então, a parte do SUS, né, que especialmente voltada para a saúde dos povos indígenas, né? Então, já vem colapsando há muito tempo, né? Então, e a função da CESAI, desde que foi criada, é de atender os casos primários, não em alta e média complexidade. Então, quando identifica um indígena que está com vírus, vai fazer os primeiros socorros, como fosse um pronto-socorro indígena, né? E mais se o caso agravado, aí vai correr, né? Então, o que vem a vulnerabilidade, voltando aqui, por exemplo, nós que somos do sertão, se a gente for analisar, aqui em Pernambuco foram 12 óbitos, né? 4 de indígenas que moram em Recife e 8 de indígenas que moram no sertão. E a gente vê a vulnerabilidade por quê?
No sertão não tem unidade de tratamento intensivo, não tem UTI, né? Então, vamos falar dos casos de FUNIO. A pessoa teve uma crise respiratória grave e você tem que ir no hospital, que fica, o mais próximo fica em Garanhuns, a 100 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros por aí, que praticamente gasta uma hora e meia de viagem, a pessoa já entrou em óbito, porque você ficar uma hora sem respirar, né, não tem condições. Então, essa vulnerabilidade, o acesso ao atendimento complexo dessa questão. Então, a gente está em áreas isoladas, que nem eu estou aqui no sertão do submédio São Francisco. A cidade que tem maior população aqui é Petrolândia, né, que tem 40 mil, né? Também não tem unidade intensiva, Tacaratu não tem, e Jatobá muito menos, né? E isso leva a nossa vulnerabilidade. Daí a gente vem também do caso de outros povos indígenas, nos outros povos indígenas que estão tendo essa vulnerabilidade pelo acesso, né, a esse tratamento de alta e média complexidade. Então, isso que leva, isso também é identificado em outras populações, como ribeirinhos, né, como pessoais de comunidades de favela, né, que não tem saneamento, que não tem atendimento, e a população vive em aglomerações enormes. Então é essa essa nossa vulnerabilidade atual, né? E tem outros fatores também, né? Que vem a questão financeira, né? Que essa pandemia pegou nós de uma noite por dia, né? Como eu esqueci de me apresentar, né? Aqui também eu e minha companheira, nós somos realizadores de cinema, então nós sobrevivemos em fazer produções cinematográficas, algumas produtoras. E no dia 13 nós estávamos com bastante serviço para fazer, no dia 14 já não tinha mais nada. Então a gente vai dar exemplos para um pai de família, né, que precisa sustentar seus filhos, mas não tem condições de ficar em casa, daí precisa ir para mata, caçar, ou ir plantar, ou ir para cidades buscar alguma coisa, né? Essa é a vulnerabilidade que tem. Mas assim, a gente vendo um cenário nacional, né, vamos falar do Brasil, que o Brasil é o exemplo de tudo negativo no mundo, né, tudo que você tem que fazer tá aqui no Brasil é um exemplo para não ser seguido, né, então a gente vê que essa é uma problemática nacional. Né? Sim. Olha, parece que Gleison conseguiu acessar. Vamos ver. Gleison, você está nos ouvindo? Ele está com o microfone desligado. Você está com o microfone desligado. Gleison, Cocama, é do povo Cocama, está falando de Tefé, no Amazonas, e vamos ver, vamos tentar ouvi-lo, vamos ver se já dá para ele participar. Olá, Gleison, está nos ouvindo? Você está me ouvindo? Ligue o microfone de Gleison está desligado. Vamos ver se consegue. Você precisa ligar seu microfone. Ligou, pronto, vamos ver. Gleison? Olá, Gleison, tá ouvindo? Pode falar. Tá chegando algum som aqui cortado. Fale mais para ver se a gente consegue ouvi-lo bem. Que dê para as pessoas. Tá mais cortado do que com som. Tá mais com silêncio, com cortes do que com som, o seu áudio. Não dá para ouvir você, infelizmente. Não tá dando para ouvir mesmo, Gleison. Dá só um sentar aqui no local. Aí dá para. Tá voltando, tá chegando agora. Ok. Coisa boa. Tá chegando agora? Agora.
Agora, beleza. Bom, Beleza, pronto, boa tarde Gleison. a todos e a todas. Boa tarde, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Queria que você apresentasse o Beleza, eu povo. gostaria que desse rapidamente uma questão rápida, né? Tranquilo. Era na Caruca, Martins, Tamazuru, Zaturuca, Tapuia, Cocamapo, Amazônia. Meu nome é Gleison Martins, sou presidente do Conselho. Eita, que pena. Voltou a cortar. Indígena Cocama, passando também, foram via só. Eita, o WhatsApp eu vou respondendo depois, pelo. Puxa, que pena, Gleison, mas vamos passar sim, tá? As perguntas pelo Zap e você vai responder em várias trechinhos e a gente vai incluir aqui no podcast que depois vai ficar nas redes sociais da Rádio Paulo Freire, tá certo? Muito obrigada, Gleison, pela disposição aí tentar conseguir a internet. Mas vamos incluir você através da gravação pelo Zap. Tá certo. Bom, para quem chegou depois, só para. Sim? Beleza. Então, para quem chegou Tranquilo, eu vou à depois, entrevista. só para situar que Gleison Cocama não está podendo participar, mais por uma questão técnica da internet, né? Ele está em Tefé, no Amazonas, e a internet não está pegando bem. Mas ele vai depois entrar aqui no nosso programa via gravação e a gente vai incluir a parte dele. Então, vamos voltando aqui à conversa com Alexandre. Alexandre, em relação. Então, a gente estava falando, só para situar o ouvinte, hoje o Saúde é o tema especial coronavírus, nós estamos falando sobre os povos indígenas e a Covid-19, né? Estamos com a participação do indígena Pancararu e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu, né? Então, você estava falando, Alexandre, dessa dificuldade do acesso aos serviços de saúde, né? Tudo muito distante para os povos indígenas, né? Enfim, para a população também rural, né? A maioria dos hospitais que atendem os pacientes com a Covid-19 fica nas capitais, né? Enquanto os territórios indígenas ficam no interior, em cidades que o SUS tem pouca ou nenhuma estrutura para tratar os pacientes com a Covid-19, né? Principalmente os que precisam de intubação, como você estava falando. Então, quais são, como é que, se tem acessos, quais os acessos a serviços de saúde que existem para os povos indígenas? Tem algum na região aí do sertão de Pernambuco? Bom, você fala assim, de questão básica ou de alta complexidade? Ah, sim, pode ser tudo, pode ser tudo. Alta complexidade, você já falou que só tem mais na cidade, por exemplo, né? Nas cidades mais, tipo, cidades polo, não é? Aqui mais próximo é Arco Verde, que fica a 250 quilômetros daqui, a gente sabe. Então, as pessoas que têm isso aqui vão para lá. A atenção básica, né, tem, né, pela CESAI, né, nas aldeias, né, os indígenas que moram na cidade têm um atendimento, né, pelas prefeituras municipais, né, que isso já é uma questão da política, né, da CESAI, desde que foi criado. O atendimento básico a gente tem, né, do início do tratamento das coisas, né. A questão do que a gente
eu também esqueci de falar, né, da questão dos aumentos do caso, né, de contágio. Aumentou muito de julho para cá, mas em compensação, né, os óbitos diminuíram. Que nem aqui nós tivemos uma loucura de óbitos no início, né, da pandemia, e agora diminuiu bastante, né? Esses 32 óbitos que nós tivemos vêm ao longo desses 4 meses, né? Então, e por incrível que pareça, né, ontem até discutimos no grupo a questão por que Pernambuco é o estado que menos tem, entre os outros, né, entre Ceará, Paraíba, né, e Espírito Santo é o caso que tem menos caso de Covid, mas em compensação tem mais óbitos, né. Daí tudo releva essa questão do acesso, né. A nossa distância aqui do sertão, porque, né, quando começou a ter o óbitos, o acesso era só em Garanhuns, né, ou Recife. Nós estamos aqui a 470, eu estou falando aqui 470 quilômetros de Recife, né. E eu falo isso com propriedade, porque há 12 anos atrás eu tive um edema pulmonar e fiquei, né, eu sofri um acidente, bati o peito e meu pulmão inchou. E eu tive o desprazer de ter essa falta de ar e não conseguir respirar. A minha sorte é que eu estava em Brasília e tive o atendimento do SAMU imediato e furaram o meu peito e eu consegui respirar. Então foi uma coisa de 5 a 10 minutos. Né? Eu fiquei gelado, suava frio. É horrível, gente. Né? Então, se esse vírus tem esses sintomas, né, então a gente tem que se cuidar, porque eu já passei por isso e não quero passar de novo, apesar que agora eu já estou na área de risco também. Então, o atendimento a gente tem, né, da básica. O problema mais aqui, né, que a gente pode ter como exemplo, que nem eu citei o Chocós, né, que a universidade foi e fez um teste em massa. Fez um teste em massa identificando, né, 47 casos, isolando essas pessoas. Então, isso hoje não tem mais nenhum caso, né, de Covid lá. Eles estão isolados, estão tranquilamente, ninguém sai, ninguém entra na aldeia, fizeram barreiras sanitárias, né, porque lá foi uma questão de contágio comunitário mesmo, né. Então, acho que a estratégia é essa, né. E então, a gente vê nos dados aqui da CESAI, né, no Brasil inteiro, né, eles foram disponibilizados 36.620 testes rápidos. Testes rápidos, não é aquele mais avançado. Você sabe que muitos testes rápidos, ele não é 100% confiável, né, dá muito falso positivo, falso negativo também, né. Uhum. Vamos voltar, o Chocó está sendo o nosso plano de pesquisa mesmo, de assunto. Em Chocó, a CESAI fez teste em pessoas, né? E depois a universidade acho que foi esse teste PCR, né? Que é mais detalhado, mais seguro. Daí foi essas mesmas pessoas que deu negativo pelos testes da CESAI, deu positivo no PCR. Então, quer dizer, né? Então, a CESAI só está efetuando o teste positivo. Então, não tem como você identificar, né, um caso, né, como diz, já que eu lembrei aqui, lembrar dos nossos parentes, né, essa é uma doença, é um vírus muito manhoso, né, é um vírus que ele não tem, né, partido, ele não é de direita, não é de esquerda, ele não é homofóbico, não é racista, ele pega todo mundo, né. Então, como a gente identificar uma pessoa que está infectada, né, e fazer os primeiros socorros nela, né? Mas também, com esse aumento de teste, daí deu para analisar, né, e também fazer um tratamento mais de imediato. E hoje as pessoas estão com menos preconceito, né, de falar, eu estou com Covid, né, eu estou com coronavírus, eu tô doente, né, me ajude, né, preciso de ajuda. Né, não vai esperar ficar com falta de ar para depois procurar ajuda. E assim, acho que o problema maior no atendimento é identificar o problema. E a gente vendo por aqui, na população, né, eu não sei exata, né, eu sei que só aqui no Nordeste e Leste somos mais de 400 mil indígenas. Só aqui no Nordeste e Leste, né, 10 estados. Sim. Né? E no Brasil, a CESAI só disponibiliza 36.620 para o Brasil inteiro. Né? Então, acho que
essa é uma questão, como a gente falou, é uma questão que vem de cima para baixo, que nosso país está sem estratégia de ação contra o coronavírus, né? A gente vem estamos a 200 por hora no carro, sem motorista, né? A gente vê cenas patéticas de um presidente, né, insano, e a gente vê, assistir a live de domingo, ele levantando cloroquina como se fosse um troféu, sendo que ele, acho que já tomou a metade das 2 milhões de cloroquina que ele mandou fazer, e está mais de 15 dias com infectado, então quer dizer, ela não serve para nada, e ele está servindo de exemplo disso, né? Mas mesmo assim, a estratégia foi fazer 2 milhões de cloroquina, e tirar os ministros, né, de saúde e deixar um militar que está a comando dele. Né? Isso vai refletindo nas saúdes básicas, vai refletindo na saúde nacional e chega aqui na ponta, onde as pessoas sofrem mais. Né? Então, como que a gente vai iniciar um tratamento se a gente não conhece, a gente não sabe? A gente está no escuro, gente. Então, como eu falei, não está na hora, não vamos procurar um culpado, né? Não vou questionar a CESAI por não estar agindo, porque também como que vai agir se não está sabendo? Né? Porque tem muita gente que adquire o vírus, mas não desenvolve sintomas. Às vezes pega e se cura e nem sabe, tomando chá. Não vai fazer esse tratamento se a pessoa não sabe. E às vezes a pessoa pega ela e se cura sozinho. Né? Então tendo muito caso assim também. Sim. Alexandre, a CESAI contabilizou 12.363 casos de indígenas que testaram positivo e 233 óbitos até o dia 21 de julho de 2020. Enquanto isso, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, contabilizou que 17.071 indígenas testaram positivo e 544 óbitos até o dia 21, até o dia 20 de julho. 20. Então, a diferença entre os números, né, de indígenas registrados pode ser explicada porque a CESAI só contabiliza os casos em indígenas aldeados e a PIB contabiliza os casos de indígenas urbanos e aldeados. Como vocês veem essa contagem da CESAI, que não contabiliza os indígenas urbanos, vamos dizer assim? Bom, é exatamente isso, né? Porque assim, os dados da PIB, né, a gente também mandamos, né? Ela vai juntando, fazendo a junção dos dados da POIME, da COIAB, da PINSU, da PIPAM, que são as organizações que fazem parte da PIB. E a gente contabilizamos os indígenas que moram na cidade, né? Porque a política da gente, né, são instituições indígenas. Então, o indígena não deixa de ser indígena porque ele está na cidade, né? Daí, senão eu estaria também me excluindo, né? Porque eu moro na cidade, porque a gente vemos exemplo do parente que mora na aldeia. E como a gente trabalha com comunicação e cinema, a gente precisa de uma internet boa e de energia, né? Pra entrar, principalmente agora, em pandemia. Tem que estar sempre online, sempre trabalhando, né? Então, já não entraria nesse caso, né? E quanto a CESAI, já vem na política dela, desde que foi criada, de atender, né, somente indígenas que estão na aldeia. Né? É justo também essa questão, porque também a gente mora no município, eu pago IPTU, né? IPTU, né? IPVA de carro. Eu pago IPTU, sou contribuinte do município, então eles têm que me atender, né? O município tem que me atender porque além de ser indígena, eu sou munícipe. E por isso que dá essa diferença muito grande, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, se você for ver o dado do DICEI Pernambuco, você vai ter 8 óbitos, né? E se vai ver o da POIME, são 12. Por que são 12? Porque esses 4 foram na cidade. Né? 3 em Jaboatão e um Recife. Isso acontece mesmo se a pessoa for registrada na FUNAI, ela não é contabilizada pela CESAI? É porque, assim, a CESAI, ela tem, né, os acompanhamentos, né, tem os agentes a AIS e a AISAN, que até hoje eu não sei diferenciar, mas tem as pessoas, né, que fazem as visitas nas casas, então eles computabilizam assim, quem mora aldeia. Tossi, mas não é coronavírus, não, eu só engasguei. As pessoas, então, vê pelas casas, né, então eu moro na cidade, né, há 10 anos, 12 anos, e eu já não tenho como entrar nesse plano de ação de lá,
né? Então, e como eles têm visitas semanais, né, os agentes de saúde, eles vão visitar as famílias semanais, então eles já têm aquele contabilização. Não tem como eles virem aqui na cidade para saber como que eu tô, né? Então, se acontecer alguma coisa comigo, não tem como eles contabilizar, porque também não estão na atenção deles, né? Sim. Daí entra nós, né? Da POIME, da COIAB, da PISU, da PIS Sudeste, da PIMPAN, que passa, né? Que abraça, né? Que independente de, que nem eu falei, é indígena, independente de estar na cidade ou não tá, a gente não deixa de ser indígena. Sim. O presidente Bolsonaro sancionou com 14 vetos, né, o projeto de lei 1142 para proteger indígenas e quilombolas, retirando a obrigação do governo federal de oferecer água potável, materiais de higiene, cestas básicas, leitos hospitalares a indígenas e recursos emergenciais para a saúde indígena. Qual o impacto que essa falta de ajuda causa nas aldeias e a gente quer saber também a reação, assim, o que é como vocês vão enfrentar essa situação, né? O Cine já soltou uma nota pública, uma carta, né, se contrapondo, enfim, vários movimentos. Então, e depois nesse comentário aqui, para não ser tão irônico, porque é triste a situação, depois ele não quer ser chamado de genocida, né, porque isso daí é um ato de genocídio aos povos indígenas, aos povos negros e à comunidade mais carente do país, né, e processar quem chama de genocida, né. Então o impacto ele é muito grande, né, como já falamos. Principalmente, a gente está falando muito como exemplos aqui no sertão. Apesar de estar na margem do Rio São Francisco, o Rio São Francisco está a apenas 8 quilômetros da entrada do nosso território, a gente não tem água potável, né? A gente ainda é abastecido, nosso povo ainda é abastecido por caminhão-pipas. E isso, né, também reflete a outros. Então, na situação onde a gente vê que a pandemia está dentro, já está em contágio comunitário dentro das aldeias, né? E a gente vê que o modo básico de preservação é a higiene pessoal, né? Então, e a pessoa não tem água para lavar a mão, não tem água para estar tomando banho toda hora, né? Toma um banho por dia, e enfim, e outros também, né, como foi dito, foi vetado outras coisas também, né, como matéria de higiene, porque a gente, que nem eu falei, né, no começo, a gente tem muita questão financeira, né, nos povos indígenas, muita gente tem dificuldade, pessoal, mas a máscara custa de R$1 a R$5, mas tem família que vive do Bolsa Família, né, que agora tem essa ajuda do governo de R$600 da família, mas vai optar em dar comida para o seu filho ou comprar uma máscara, né? Então isso é necessário. Hoje baixou muito o preço. No começo da pandemia a gente achava de até R$40 por aqui. Hoje a gente já está achando por 15. Mas mesmo assim, a família vai deixar de estar comprando feijão, arroz ou um briboto, que aqui fala, né, mas é a carne, para estar comprando um álcool em gel, né? Então eu acho que essa é uma situação muito preocupante. Mas, por outro lado, essa pandemia está revelando várias coisas, né? Tá revelando o ódio, né, que a gente já vem revelando desde 2018, né, mas agora você já vê mais em público, mais público também, mas também está revelando a solidariedade e a bondade das pessoas, né? Então, você vê, passa muito no Jornal Nacional, nas comunidades de favela, muitas famílias que recebem o auxílio, ajuda aquelas que não recebeu nada. Então, tem essa ação coletiva, né, também nas comunidades indígenas. Então, um ajuda o outro, um leva, está faltando alguma coisa aí, daí leva para o outro, que tem muitos, né, nem todo mundo tem alguém que tem um pouquinho de situação. Então, tá aumentando essa questão coletiva, né, de apoio e solidariedade. E também muitos apoios também que vêm de fora, né,
que nem a POIME e a PIB desenvolveram a vaquinha. A PIB conseguiu arrecadar 350 mil, instituições que fazem parte da PIB, né? Então distribuiu em questão populacional para cada instituição. E a POIME recebeu 30 mil reais desse comprar, né? As necessidades que cada povo está precisando, cesta básica, né? Material de higiene. Então isso já vem uma solidariedade das pessoas não indígenas também que viram a nossa necessidade, né? E aproveitar aqui para né, a vaquinha ainda continua, né? Entrando na página da POIME, vocês vão ver lá, a vaquinha online ainda continua, porque infelizmente a pandemia ainda existe, infelizmente, né, a gente precisamos, né, com tantos vetos, né, de prestação contra isso, né, pedindo apoio do governo, porque ele também tem responsabilidade, né, não só com nós povos indígenas, mas com a população, né, merece esse respeito a nós todos. Agora eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, essa questão das mortes. A gente tem visto que tem alguns caciques, né, que morreram, e outras em vários povos indígenas, né, principalmente os idosos, né, os anciões morrendo por Covid-19. O que é que os idosos representam, né, para os indígenas, e o que significa essa perda, que a gente sabe que a cultura da oralidade é muito forte e a sabedoria, né, está nessa geração, né? Toda perca, ela é triste e nos comove todos, né? E você colocou a questão muito interessante, né? A questão dos mais velhos, né? E essa questão da oralidade, né? Porque tudo que nós sabemos, culturas, nossas tradições, nosso jeito de ser, né? Que a gente vai carregar pro resto de nossas vidas, onde a gente estiver, vem, né? Do ensino, né, desses mais velhos. Então, quando a gente perde, é a mesma coisa de a gente perder, vou dar um comparativo com a biblioteca pública, uma biblioteca pegando fogo, o tanto de conhecimento, né, que está se perdendo ali, né? Então, a gente vê essa questão, né, e tem muitos povos que vê os mais velhos como Nhanderu, como Nhandeci, que são deuses e deusas, mesmo em vida, né? São os deuses vivos da gente, né, que cuida da gente. E a gente vê nessa questão do cuidar, né, que a gente somos cuidados desde criança. E vem essa questão da outra mudança de mundo, né, que a gente vive nessa sociedade capitalista, socialista, né, que o mundo vive numa vida linear, né, que acho que a maioria que estiver assistindo nós vai saber. A criança nasce, daí o pai já fala assim, daí vai estudar, para ser alguém rico, para ficar rico e poderoso. Então segue essa linha, né? E o nosso tempo ele é linear, ele é circular, porque tudo que a gente faz, a gente pensando no passado, no presente, pensando no passado, para planejar o futuro, mas tudo isso, quando a gente está no passado, a gente vem com essas informações, esses ensinamentos desses nossos sábios, né? Onde todas as comunidades, nós temos muito respeito, e quando a gente pede um ancião que a gente perdemos, né? Paulinho Paiacan, esse dia, que... Eita! Deixa eu só concluir. Paulinho Paiacan foi um exemplo para nós, que nem você falou, sou um militante social indígena, né? Quando eu comecei nessa luta, ele me espelhou, ele é um exemplo para mim, Paulinho Paiacan, Ailton Krenak, né, meu tempo de juventude, né, Juru Souza, então João Binga aqui, Pancararu, Quitarabinga, Pancararu. Então são pessoas que a gente se espelhamos neles, eram nossos mártires, né, são os nossos heróis. Então, nossos mais velhos são nossos heróis, são nossos professores, são nossa biblioteca. Quando perde uma perca, todas as vidas importam, né? Uhum. Mas a deles é muito grave essa situação. Sim, só para situar o ouvinte, né?
Paulo Paiacan foi uma grande liderança caiapó, né, e morreu no último 17 de junho de 2020, né, de Covid. Ele realmente foi, inclusive, liderou mobilização, né, do seu povo durante a Assembleia Constituinte em 88, e é muito importante a gente saber e reconhecer, né, a atuação, né, de Paulo Paiacan, entre tantos outros líderes, né. Você como militante social e também produtor de vídeos, produtor de cinema, o que é que você poderia informar para o ouvinte conhecer, né? Tem materiais, estão na internet, o que é que a gente poderia acessar para conhecer melhor o povo Pancararu? E a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você aproveitasse para divulgar mesmo, né, o trabalho de comunicação que você tem feito aí. Bom, como eu estou falando desde o começo, né, tem o site, né, apoime.org, que vem todos os trabalhos que a gente vem fazendo, e também tem as páginas nas redes sociais, no Instagram, Apoime Brasil, e no Facebook, Apoime Brasil também. Né? Mas também vem esse trabalho de comunicação e militância social da gente. Né? E com o início da pandemia, né, nossos vídeos era totalmente, como a gente ainda participa de festivais de cinema, e foi tudo coisa, né? E a questão cultural no Brasil agora está tão criminalizada, mas a gente tem que lembrar também que os conteúdos, né, de entretenimento que nos faz ficar em casa e não deixa nós enlouquecer. Né? Daí eu e minha companheira, página no YouTube, chama Olhar da Alma Filmes, né? E onde está 6 produções da gente, né? E aproveitando também, deixa eu fazer outro convite também. Amanhã a gente vai participar de uma live, né? Cineclube Fundação Cultural Badeschi, né? É uma live sobre racismo. E a gente vai apresentar nosso filme, Nossa Alma Não Tem Cor, que também está disponibilizado no nosso canal, que ele fala da questão do racismo para os povos indígenas. Nós fizemos ele o ano passado, mas essa discussão está bem recente. Acho que essa discussão já vem desde o tempo da invasão do Brasil, né? A gente sofrendo racismo e está institucionalizado nesse país e no mundo. Né? Então amanhã a gente vai fazer uma live a partir das 19 horas, né, no YouTube da Fundação Cultura Badeschi. Quem quiser participar, vê lá e assistir nossos filmes, ver nossos trabalhos. E amanhã nós vamos falar de cinema. Ótimo. No YouTube da Fundação, o quê? Que não ficou muito claro? É BADESC, que é de Santa Catarina. Ok. Uhum. Beleza. Muito obrigada, agradeço a participação. Alexandre Pancararu, militante social, comunicador, realizador de cinema, assessor também, né, da Apoine. Muito obrigada, Alexandre. O Saúde é o Tema fica por aqui. A gente hoje teve problema para incluir, né, a participação na live de Gleison Azazel Martins Cocama, mas ele será incluído no podcast com a gravação que vai mandar para a gente com as respostas dele. Caso você tenha perdido o começo desse programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Também convido você a acompanhar o programa especial nesta sexta-feira, 24 de julho, sobre a extensão universitária da UFPE na pandemia do novo coronavírus. O programa terá a participação do pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPE, Osama Nawar, o projeto de extensão no bairro Tem e o projeto de extensão que produz materiais didáticos e soluções alcoólicas, como álcool em gel, para distribuir para os hospitais de Caruaru. A gente conversa
ao vivo às 14h no canal do YouTube da Rádio Paulo Freire. A produção de hoje foi conjunta minha, Paula Reis, com os alunos da UFPE, William Araújo, de jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, que também fizeram o roteiro deste programa. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Valeu, Catarina, obrigada. Tchau e até o próximo programa. Saúde é o tema.